a primeira premissa? O que a lógica diz é que a conclusão deve ser uma decorrência do conjunto das premissas. A primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira. Quando você vai... Aqui vem um ponto importante. Quando você vai julgar se um argumento é válido ou não, você não vai se preocupar em verificar se as premissas são verdadeiras ou falsas, se as proposições que são dadas nas premissas são verdadeiras ou falsas. Você vai assumir que elas são verdadeiras. Por mais absurdas que elas possam parecer, você vai tomar as premissas, como proposições que você considera verdadeiras para efeito do desenvolvimento do argumento. E, a partir daquelas proposições, das premissas, você vai tentar chegar à conclusão. Então, quando você vai avaliar se um argumento é válido ou não, não é relevante verificar se as premissas são verdadeiras ou falsas, são proposições verdadeiras ou falsas, e nem mesmo se a conclusão é uma proposição verdadeira ou falsa. O que é importante verificar se a conclusão é uma decorrência lógica das premissas. Daqui a pouco, num exemplo, isso vai ficar mais claro. O outro item que ele coloca é: a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira. Isso é irrelevante, como a gente acabou de ver. O argumento só é válido se Soninha na realidade não sorri. A validade de um argumento não tem nada a ver com a realidade. Tem a ver com o fato de a conclusão ser ou não uma decorrência lógica das premissas. Vamos ver mais uma questão. Essa questão foi desenvolvida pela CESP em 2004 e caiu no concurso do TCE do Espírito Santo. Julgue os itens a seguir. Item 1. A seguinte argumentação é inválida. A primeira premissa diz que todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. A segunda premissa diz que João é um funcionário e não conhece contabilidade. E a conclusão, João não sabe lidar com o orçamento. Uma boa maneira de visualizar esses problemas que tem quantificadores, aqui nós temos o todo, né, que é um quantificador, como nós já vimos. Uma maneira interessante de resolver esses problemas é usar os diagramas de Venn de acordo com aquelas correspondências que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas sobre lógica proposicional. Então, vamos fazer aqui: todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. Vamos fazer o conjunto dos funcionários. Vai ser esse conjunto F aqui, conjunto dos funcionários. As pessoas que sabem lidar com o orçamento não precisam estar restritas aos funcionários. Vamos desenhar aqui o conjunto das pessoas que sabem lidar com orçamentos. Vamos chamar de conjunto O. Mas todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. Então, eu sei que tem um outro conjunto, que é o conjunto das pessoas que conhecem contabilidade, e esse conjunto contém todos os funcionários que sabem lidar com orçamento, porque os funcionários que sabem lidar com orçamento, que é essa parte daqui, ó, funcionários que sabem lidar com orçamentos, são esses aqui. Todos esses aqui conhecem contabilidade, então o conjunto de contabilidade tem que estar aqui por fora. Tem gente também que não é funcionário, que talvez conheça orçamento e não saiba contabilidade, mas eu tenho que desenhar o conjunto da contabilidade, das pessoas que sabem contabilidade, respeitando essa proposição. Todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade, tá? Que todos eles estão aqui dentro. A premissa 2 diz que João é um funcionário e não conhece contabilidade. Se João está no conjunto dos funcionários e não conhece contabilidade, ele não está no conjunto de contabilidade, o João tem que estar aqui fora. Vou marcar aqui J, João. Então, conclusão, João não sabe lidar com o orçamento. Como nós observamos aqui, essa é uma conclusão que segue dessas premissas. Partindo das premissas dadas,
nós podemos concluir que João não sabe lidar com o orçamento. Logo, o argumento é válido. Então, a afirmação de que a argumentação é inválida, ela é falsa. Essa afirmação é falsa. Porque o argumento apresentado é válido. Vamos ver aqui embaixo, o item 2. A seguinte argumentação é válida. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Carlos paga os impostos devidos. Conclusão, Carlos é uma pessoa honesta. Vamos de novo fazer pelo diagrama de Venn. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, vamos colocar aqui o conjunto das pessoas honestas, eu vou chamar de H. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, esse conjunto das pessoas honestas vai estar dentro de um conjunto maior, que é o conjunto das pessoas que pagam os impostos devidos, que eu vou chamar de I. Carlos paga os impostos devidos. Carlos está nesse conjunto I. Ele pode estar aqui dentro do H, ou ele pode estar aqui fora do H. Porque o que a minha primeira premissa disse é que toda pessoa honesta paga os seus impostos. Mas ela não disse que toda pessoa que paga os seus impostos é honesta. Então, pode perfeitamente existir alguém aqui que paga os impostos, mas que é desonesto por alguma outra razão, não é uma pessoa honesta. Então, a partir dessa premissa que foi dada aqui, que toda pessoa honesta paga os impostos devidos, e dessa outra premissa, que diz que Carlos paga seus impostos, eu não posso concluir que Carlos é uma pessoa honesta. Essa conclusão não é uma decorrência lógica dessas duas premissas. Por conseguinte, esse argumento não é válido. O argumento, essa afirmação de que o argumento é válido, ela é falsa. O argumento não é válido. Porque eu não posso concluir só a partir dessas duas premissas que Carlos seja uma pessoa honesta.